Paz de Jesus, família, irmãos e irmãs, amigos e amigas, reunimos aqui mais uma vez para neste maravilhoso dia de domingo meditarmos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que faz a diferença em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo, luz de toda a criação, vida que nos move. Vem Espírito Santo, nos encha com tua coragem, com tua força. Abramos o nosso coração para acolher este Espírito de Deus em nós. E cheios da tua coragem e da tua força, saiamos por todo o mundo a anunciar a boa nova do reino a todos os povos, a todas as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As leituras de hoje nos conduzem a refletir a experiência de Deus. A primeira leitura, que é tirada do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de 9 a 15, nos mostra o cuidado de Deus com a humanidade, o cuidado amoroso do Senhor com sua obra especial e o seu encontro com esta obra no Jardim do Éden. Onde está, o Senhor o procura pelo jardim? E Adão, que ouve os passos do Senhor, lhe responde: ouvi teus passos e fiquei com medo, porque estou nu. O medo revela o pecado, o rompimento da humanidade com o Senhor, com Deus. A desobediência, o pecado da desobediência, o pecado da mentira, o pecado de não assumir a sua culpa. Adão diz que pecou porque Eva lhe deu a maçã. Então a culpada é a Eva, a sua esposa. Eva não assume a culpa e joga na serpente, que o Senhor interrompe, lhes dando a sentença. Então, irmãos, em Adão e Eva nos encontramos perdidos pelo pecado, desorientados, sem rumo na vida. Porque o caminho que nos orienta é o caminho de Deus. O pecado nos tira da rota da vida, nos tira do caminho que nos leva à verdadeira vida, a vida de amor. E no Evangelho, que hoje é de Mateus, capítulo 3, versículo de 20 a 35, Jesus se depara fazendo a sua missão, exercendo a sua missão, a sua tarefa missionária de cuidar dos doentes, das pessoas que necessitam desse amor misericordioso do Pai. Jesus é interpelado por esse pecado de Adão e Eva, pela humanidade decaída que não reconhecem a pessoa do Espírito Santo em Jesus. Está vendo, mas não admite que é o Senhor que age em Jesus e diz: é por Beelzebul que ele expulsa os demônios. Ele está possuído por Beelzebul. E ainda, é pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Assim, disse os doutores da lei para Jesus naquele momento em que ele fazia o bem à pessoa que estava preso por um espírito mau. Jesus, que liberta os corações, é chamado de demônio. Então Jesus lhes esclarece que se o demônio se rebelar contra si mesmo, o seu reino terá fim. Não persevera. Então Jesus lhes esclarece, lhes abre os olhos, que ele é o Filho de Deus e que eles cometeram um grande erro
em conceituar o Filho de Deus como o maligno. A pessoa que faz o bem, a pessoa que faz tudo para que as pessoas vivam felizes, é chamado de demônio. É um erro muito grave. Jesus diz: tudo será perdoado aos filhos dos homens, aos pecados e às blasfêmias que tiverem dito. No entanto, quem blasfema contra o Espírito Santo, jamais tem perdão, mas é culpado de pecado para sempre. Ou seja, não terá perdão nem nesta vida nem na outra. Carregará o peso da sua culpa por toda a vida. E por que Jesus afirma isto? Porque a pessoa que condena o bem, ele não se arrepende jamais. Ele não tem volta. Ele não vai se arrepender, se refazer. Pecar contra o Senhor é um pecado muito grave. Jesus agia pela força do Pai, pela força do Espírito que o movia a libertar os corações. Então é culpado. Então essas pessoas não terão o perdão de Deus, porque elas mesmas quebraram essa barreira com o Senhor, quebraram esse vínculo com Deus, montando uma barreira entre o sagrado. É um pecado que não terá perdão, pecar contra as coisas de Deus. Devemos apoiar, irmãos, aquele que faz o bem. Devemos ajudar. Além de aceitar, ajudar, nós temos que caminhar junto nessa missão de fazer o bem ao outro. Jamais criticar. Devemos reforçar, dando a nossa colaboração, sendo solidário com o outro, apoiá-lo na missão de fazer o bem, na missão de amar, na missão de se solidarizar com o irmão. Se a pessoa está fazendo bem, por que ela tem que ser criticada? Jesus sofreu o purgatório nesse momento. Quanto Jesus sofreu ao ouvir que ele estava sendo possuído enquanto ele fazia o bem? O Calvário de Jesus não acontece somente naquele momento na cruz, em cima daquele monte, enquanto ele é açoitado, apunhalado, crucificado. O Calvário de Jesus começa quando ele inicia a sua missão de libertação da humanidade. Está aqui a prova. Podemos perceber que podemos sentir na pele de Jesus que ele deve ter sofrido bastante. Talvez ele até chorou, sofreu as pressões psicológicas, as pressões espirituais nesse momento. O quanto forte ele teve que ter para enfrentar este momento de confronto com os próprios conterrâneos. Quantas vezes, irmãos, também nós nos encontramos na mesma situação porque nós escolhemos a melhor parte, a parte de Jesus, da missão de estar com Jesus. São Paulo vai confirmar essa missão do discípulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 13 a 18. E tendo o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, acreditai. Por isso falei. Acreditei e por isso falei. Nós também acreditamos. Nós também acreditamos e por isso falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou Jesus, ressuscitará também nós com Jesus e nos levará. Então, irmãos, Paulo com os outros discípulos, colaboradores da missão, sofrem perseguição. É o nosso caminho, é o caminho
São as consequências de todo aquele que decide por seguir Jesus. Terá também momentos de felicidade. O sofrimento não fica só no sofrimento, mas a maior felicidade é servir a Deus, porque nós acreditamos que depois de todo o sofrimento, seremos recompensados com a sua glória. Mas é preciso também pensarmos em quantos momentos nós também já enfrentamos em nossa vida por ser discípulo de Jesus em nossa missão. Quantas vezes nós já fomos criticados, quantas vezes nós já fomos interpelados, quantas pessoas já nos quiseram calar a boca por falarmos o contrário daqueles que querem levar as pessoas às trevas, simplesmente por não colaborar com a mesma visão. E nós precisamos ser fortes para superar todo esse momento de exclusão, de não reconhecimento. Decidir por Jesus é estar pronto a qualquer coisa nesta vida. E mais ainda, é estar pronto para superá-lo pela graça do seu Espírito, que nos fortalece na nossa caminhada, que nos dá força, que nos anima. Não fique triste, irmãos, magoados, quando alguém disser que você não está fazendo o bem, ou que você está indo para a igreja não sabe para quê, porque você comete erros em casa, na família. A nossa vida missionária não é perfeita, mas nós buscamos a perfeição. O importante é que nós estamos nesse exercício de busca de ser parecidos com Deus, e que nós queremos ser filhos, verdadeiros filhos de Deus, e colaborar com a sua missão, levando a sua boa nova a todo mundo, mesmo dentro das nossas imperfeições. Conduzir os nossos irmãos a buscar o Senhor também. Rezemos. Pai Celeste, libertai os nossos corações das trevas. Libertai os corações dos nossos irmãos perdidos, desorientados, que não enxergaram a Tua luz, e que mesmo vendo que o Senhor está presente, desacreditam e falam mal do missionário, da missionária, daquele que luta por evangelizar e levar a Tua boa nova a todo mundo. Libertai, Senhor, os corações da fé. Libertai, Senhor, os corações que não têm fé. E trazei, Senhor, para a luz da vida. Dai-nos, Senhor, forças para enfrentar todo o mal. Jamais, Senhor, Senhor, nos deixe cair no erro da desesperança. Jamais, Senhor, nos deixe cair no erro de não lutar contra as forças do mal. Ajudai-nos, Senhor, a seguir avante, confiante e cheio de esperança, de anunciar a todo mundo. Olhai, Senhor, por todas as pessoas doentes que pedem pela Tua força, que vem a nós e nos pede pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, para que eles dê o alívio. Dai-lhe, Senhor, o alívio do corpo, mas também da alma e do espírito, Senhor. Amém. Nossa Mãe Maria, caminhe conosco. Fiquemos na paz de Jesus e até o nosso próximo momento de meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor Jesus e até o próximo domingo.